Hora de voltar ao vivo lá para Brasília. Mais informações para você que nos acompanha nesta manhã. O Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta semana a lei do ICMS e se recreio integra a jornada de trabalho de professores. Muita pauta importante para ser analisada, hein, Aline Beckett? Bom dia. Exatamente, Lívia. Esses dois casos estavam sendo julgados no plenário virtual do STF, mas foram transferidos para uma sessão presencial essa semana. Muito bom dia a você, bom dia, Nonato, bom dia a todos. Bom, sobre o ICMS e o trabalho escravo, o Supremo Tribunal Federal julga uma lei do Estado de São Paulo que prevê a anulação do registro de ICMS, o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, de empresas que sejam acusadas de trabalho escravo ou de condições análogas à escravidão. Isso porque a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, alega que essa lei é inconstitucional por ferir os princípios ali, principalmente relacionados ao contraditório e à ampla defesa. Ou seja, a CNC diz que é inconstitucional porque a empresa também não tem ali uma medida legal para responder a essas acusações. No caso, empresas que são acusadas de trabalho à escravidão ou condições análogas. Com relação à competência da União, a CNC também alega que a União é quem é responsável pelo direito penal e o direito do trabalho e que isso não é responsabilidade do Estado. Então, o STF julga essa ação apresentada pela CNC. Os principais ministros envolvidos nesse caso é o ministro Nunes Marques, ele é o relator. E ele quer que o Estado exija provas ali com garantias de contraditório de ampla defesa, que o Estado possa exigir a essas empresas provas, mas que elas possam também se defender em relação a isso. O ministro Alexandre de Moraes acha que essa lei de SP é inválida, já o ministro Cristiano Zanin concordou com o ministro Nunes Marques e o ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento em plenário virtual, acabou pedindo destaque, então, portanto, esse julgamento é transferido agora para o plenário físico do STF. E em relação ao recreio dos professores, a discussão gira em torno se o recreio escolar ele entra como parte da jornada de trabalho dos professores. E aí a Associação Brasileira de Mantenedoras de Faculdades, a ABRIF, quer que o recreio não seja considerada uma parte da jornada de trabalho dos professores, porque alega que isso não é previsto na CLT e que também uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho acaba prejudicando as escolas. Essa decisão do TST diz que o recreio é um tempo considerado de trabalho dos professores, sim, porque é um tempo curto, então não entra como uma outra atividade, uma atividade a mais. O ministro Gilmar Mendes é o relator dessa proposta, dessa ação, na verdade. Ele é contra considerar que o recreio é parte da jornada de trabalho dos professores em qualquer situação e ele defende que esse caso deve ser analisado individualmente. Cada caso é um caso. Quem concorda com ele é o ministro Dias Toffoli e já os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso discordam do relator Gilmar Mendes. Já o ministro Edson Fachin, em julgamento no plenário virtual, ele acabou pedindo destaque, então esse caso transferido também para o plenário físico do STF. A gente segue por aqui acompanhando essa agenda do STF durante essa semana, que, como eu disse, terá a sessão presencial julgando esses dois casos e deve retornar o primeiro caso do ICMS com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi quem pediu destaque, e já o do recreio dos professores, da jornada de trabalho, deve voltar com o voto do ministro Edson Fachin, que foi quem pediu destaque também. Eu volto com você, Lívia. Muito obrigada pelas informações, Aline Beckett. Até já com mais notícias de Brasília. Deise Ciocari e Cristiano Beraldo, começando com você, Deise. Eu fui ouvindo as informações a respeito, especialmente desse julgamento que trata da incorporação ou não do recreio na jornada de trabalho dos professores, e para mim me pareceu muito óbvio que deveria sim incorporar, porque não é um horário completamente livre para o professor. Geralmente ele usa para fazer alguma atividade, é um tempo muito curto, entre 2 blocos de aulas ou mais, dependendo da unidade, vamos colocar assim, mas parece que a discussão é polêmica e está dividindo o próprio STF. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Olha, Lívia, eu concordo com você. Eu acho que o reconhecimento de direitos trabalhistas dos professores, ele não pode ser visto como uma mera questão burocrática ou como um ônus financeiro para gestores
públicos e privados. Então, isso se trata, na verdade, de uma decisão que reflete o compromisso da sociedade com a qualidade da educação. O ponto central dessa discussão está na definição do que constitui o trabalho efetivo, porque essa defesa de exclusão do recreio da jornada dos professores, ela parte de um princípio de que ele seria um intervalo de descanso, mas como você muito bem falou, Lívia, não é o momento que os docentes estariam exercendo o seu descanso pleno. Muitas vezes eles exercem e sim os serviços essenciais do ensino. Então, essa visão ela acaba ignorando um fator essencial da realidade escolar, que o recreio dificilmente é um momento de descanso dos professores. Na prática, muitos docentes utilizam esse tempo para orientar alunos, para corrigir atividades, para lidar com questões disciplinares e, em muitos casos, até supervisionar o próprio recreio. Além disso, esse intervalo ele é insuficiente para que eles possam usufruir de um verdadeiro descanso, seja para alimentação, seja para a preparação da aula seguinte, que muitas vezes eles tentam fazer esse trabalho nesse intervalo, né? Então, eu acho que esse argumento de que o recreio representa um período de desconexão do trabalho, ele não se sustenta de forma correta. Esse debate ele acaba se inserindo numa tendência histórica que a gente tem aqui no Brasil de subvalorização do trabalho docente. O ensino ele é frequentemente tratado como uma profissão vocacional, onde tem uma expectativa implícita de que os professores eles devem estar sempre disponíveis, sacrificando o seu próprio tempo e energia em prol dos alunos, o que eles fazem. Mas aí tirar esse período do recreio como se não fosse uma parte do trabalho deles, sabendo que muitas vezes eles estão lá na sala orientando aluno, ajudando aluno e corrigindo disciplina, eu acho que é injusto com o trabalho do docente. Pois é, Deise, o Brasil vira e mexe se vê às voltas com discussões que definitivamente não precisariam existir na magnitude que acontecem. A gente vê o Supremo Tribunal Federal ali às voltas para decidir algo que parece bem razoável, alguém que está cumprindo uma carga horária dentro de uma instituição de ensino, obviamente vai precisar de tempo para seu descanso, vai precisar ali eventualmente de um tempo para preparar as aulas, enfim, isso tudo faz parte de um trabalho como qualquer outro trabalho. É como você querer pagar o motorista que você contrata apenas no momento em que ele está dirigindo, e não enquanto você está ali em algum compromisso e ele aguarda por você. E a gente vê que isso definitivamente acaba tomando não só a pauta do Supremo Tribunal Federal nesse momento, mas isso também é utilizado pela Justiça Trabalhista com argumentos que muitas vezes conflitam com o que a gente vê de rotina nas decisões que são tomadas pela Justiça Trabalhista, muitas vezes favorável sempre ao funcionário em detrimento aos argumentos trazidos pelo empregador. Então, esse é um ambiente, na verdade, essa relação de patrão e empregado, não apenas na questão dos professores, mas o Brasil precisa rever toda essa dinâmica de relacionamento. Empregados, de uma forma geral, não são pobres coitados, não são peças escravizadas por empregadores que querem simplesmente enriquecer com base no trabalho desses empregados que não conseguem se defender. A relação de patrão e empregado no Brasil, ela precisa ser aprimorada, precisa ser avançada. É preciso que a própria justiça trabalhista, com base numa legislação completamente, não só antiquada do ponto de vista legal, mas, sobretudo, incapaz de atender aos anseios e à realidade do mundo de hoje, tornando o Brasil um país menos produtivo e menos competitivo. Isso tudo precisa ser refeito no Brasil. Mas falta vontade política para fazer, porque sabem que precisam colocar a mão, os políticos sabem que precisam colocar a mão num vespeiro que vai gerar reações, mas essas reações elas precisam ser administradas porque o Brasil perde muito com a dinâmica atual. Não se cria emprego e os empregos criados acabam sendo menos produtivos do que concorrentes do Brasil no cenário internacional.